começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 9 de julho, e você vai ver a seguir. Justiça bloqueia R$ 2.850.000 das contas da Prefeitura de Petrópolis para pagamento do Vale Educação. Justiça intima a Prefeitura de Petrópolis para esclarecer situação alimentar do SERRAC. Prêmio Guerra Peixe celebra destaques da cultura em Petrópolis. Bauerfest encerra a 37ª edição com turismo em alta em Petrópolis. Agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E a Justiça determinou o sequestro de R$ 2.854.000 das contas da Prefeitura de Petrópolis para garantir o pagamento dos valores devidos às empresas de ônibus referentes ao Vale Educação, que é o benefício que subsidia a gratuidade do transporte para alunos da rede municipal. A medida foi tomada após o município descumprir um acordo homologado judicialmente e atrasar os repasses para as concessionárias. A decisão de sequestro das contas da Prefeitura de Petrópolis para garantir o pagamento do Vale Educação foi assinada pelo juiz Jorge Luiz Martins da 4ª Vara Civil de Petrópolis no último dia 2. Segundo o magistrado, a Prefeitura realizou apenas o pagamento parcial da competência de abril e não quitou os valores referentes ao mês de maio de 2026, contrariando os termos do acordo firmado entre o município e o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o Cetraspetro. Na decisão, o juiz afirma que a conduta da administração municipal transcende o descumprimento do contrato, configurando um desapreço à autoridade do Poder Judiciário e de um fator de desestabilização de um serviço público essencial. Diante da inadimplência, ele determinou o bloqueio de R$ 2.854.000 das contas do município para assegurar o cumprimento da obrigação. Em nota, o Cetraspetro informou que com a tarifa atual de R$ 5,90, o Vale Educação representa um subsídio de 87 centavos por passagem. Segundo o sindicato, sem esse aporte financeiro, a tarifa passaria para R$ 6,77. A entidade também alertou que a falta do repasse compromete diretamente o fluxo de caixa das empresas, dificultando o pagamento de despesas como folha salarial, benefícios dos funcionários, aquisição de diesel, compra de peças, além do financiamento da frota. Em meio a essa situação, usuários do transporte público relatam problemas com atrasos, falta de veículos em algumas linhas e péssima qualidade dos coletivos. O transporte aqui em Petrópolis é muito ruim. Eu sou em Petrópolis, moro 60 anos, fui nascido e criado aqui. Isso aqui nunca mudou. Quebram muito, atrasam muito, são desconfortáveis. E caro, para quem paga é caro, eu não pago mais, entendeu? Para pagar é caro. Quebra muito e atrasa, né? E descida perigosa, aí tem uns aí que desce violento com o ônibus lotado, é um perigo. Aí a gente fica até já meio com medo. O ônibus da Marote vive quebrando toda hora. Ó, agora nós estamos sem ônibus. Ontem o ônibus de 4 horas saiu daqui 5h30, 6 horas, rapaz. Tá ruim mesmo para nós. Todo dia o ônibus quebra. Ontem quebrou, hoje já quebrou de novo. Pior onde que tem a linha que vai para o Marote. Um ônibus velho, tudo caindo nos pedaços, entendeu? E tá sempre quebrando, sempre quebrando, sempre quebrando. A gente não pode fazer nada, né? Gente, situação delicada. Nossa equipe também procurou a Prefeitura de Petrópolis para esclarecer os motivos do atraso nos repasses do benefício e comentar a decisão judicial. Até o fechamento desta edição, não obtivemos retorno. E a Prefeitura de Petrópolis e o corpo técnico do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, que gere o Hospital Alcides Carneiro, vão ter que esclarecer à Justiça a situação nutricional da unidade. A decisão é do juiz Jorge Luiz Martins da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que intimou os envolvidos para se apresentarem em juízo nesta quinta-feira, após a exposição de denúncias de má conservação de hortifrutis e também do cardápio reduzido.
A intimação foi feita após a divulgação de denúncias do vereador de Petrópolis, Léo França, sobre a qualidade dos alimentos servidos para os pacientes do Hospital Alcides Carneiro, incluindo relatos de hortifrutis em estado de degradação e de um cardápio com oferta recorrente de ovos como principal fonte de proteína. Hoje eu vim aqui para fazer a fiscalização. Cheguei no hospital por volta de 5 horas da manhã e, lamentavelmente, o que nós encontramos foi uma cena de descaso do poder público. E também tem uma outra coisa que chama muita atenção. Mais de uma semana que o hospital só fornece ovo como proteína para os trabalhadores e também para os pacientes. A gente sabe que tem muitos pacientes que precisam de uma alimentação balanceada. Após a denúncia, o diretor-presidente do SERRAC, Luiz Kruzik, e a nutricionista da unidade, Vanessa Wendlin da Silva, informaram, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, que as informações não eram verdadeiras. A gente está dentro do estoque aqui de alojamento dos alimentos, de tudo, de proteína. Vazou aí no último final de semana uma denúncia de que a gente estava dispensando produtos estragados, que a gente estava alojando produtos estragados. A Vanessa está aqui, vai trazer a explicação, falar a verdade que de fato está acontecendo. Foi visto, logicamente, a foto comprova o tomate ruim, a batata ruim. Só que, gente, é o que eu falei, nós temos o estoque, nós recebemos e fazemos essa seleção. Isso não vai para a produção, para a elaboração do cardápio dos pacientes e dos colaboradores. Sobre os fatos, a Prefeitura de Petrópolis ressaltou que as informações divulgadas sobre a alimentação dos pacientes não refletem a rotina da unidade. Segundo o Executivo, todos os dias antes do preparo das refeições, a equipe de nutrição confere os alimentos que vão ser utilizados. Qualquer produto que apresente alteração é descartado e não chega a ser servido para os pacientes. Nós recebemos 2 vezes na semana o hortifruti. No início da semana, por volta de terça, e no finalzinho, sexta-feira. E com isso já vem selecionado, obviamente, pelo fornecedor. E aqui a gente tem um trabalho rigoroso de seleção desses hortifrutis, né? Legumes, verduras, frutas. E isso não acontece só no recebimento, é diariamente. O governo municipal esclareceu que não é verdadeira a informação de que o ovo tenha sido a única fonte de proteína oferecida nos últimos 15 dias. A direção do Hospital Alcides Carneiro também informou que vai prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Justiça. Chegou proteína hoje, chegou carne, chegou frango. Sim, então é para acalmar a população, acalmar os pacientes, os funcionários. Essa semana tudo normalizado, vai correr tudo bem. O fato de haver apenas ovo como proteína foi citado em uma audiência na 4ª Vara Civil em novembro de 2025, quando o juiz Jorge Luiz Martins havia apelidado a situação de festival de omelete. Também em 2025, houve uma audiência em que foi levantado que, para conter os gastos, os profissionais também foram orientados pela direção do SERRAC a reavaliar o cardápio das refeições, priorizando a redução de custos sem comprometer o valor nutricional. Uma carne bovina contra filé por uma carne branca, frango ou até mesmo ovo. Gente, a audiência sobre essa situação está marcada para hoje, 1h30 da tarde, daqui a pouquinho, e nossa equipe vai acompanhar. Veja mais informações em primeira mão nas nossas redes sociais, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã no Instagram. Assim que tiver alguma decisão, vamos atualizar vocês por lá, viu? Olha só, a cultura petropolitana ganhou os holofotes na noite desta quarta-feira com a entrega do Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura 2026. A edição deste ano reuniu artistas, produtores e agentes culturais para reconhecer quem faz a diferença na cidade. Entre os indicados na categoria Comunicação está a TV Correio da Manhã pelo trabalho de valorização da cultura e dos acontecimentos da região. Nossa equipe acompanhou tudo de perto, olha só. Criado em 2009, o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura se consolidou como o principal reconhecimento cultural da região serrana do Rio de Janeiro. A premiação reúne artistas, produtores, coletivos e instituições que ajudam a manter viva a produção cultural de Petrópolis. A abertura da cerimônia teve a apresentação da cantora Mônica Campos, vencedora da categoria Música Popular no ano passado. Em seguida, o vídeo Janela para a Saudade homenageou artistas e personalidades da cultura petropolitana que morreram em 2025.
A noite também contou com uma apresentação de dança de Daniela Oblô e uma homenagem ao violinista Rafael Rabelo. Entre os indicados estão músicos, escritores, companhias de teatro e dança, produtores culturais, veículos de comunicação e projetos que ajudam a preservar e ampliar o acesso à cultura na cidade. A premiação também reconhece personalidades pelo conjunto da obra e pela contribuição ao desenvolvimento cultural de Petrópolis. Além de reconhecer nomes consagrados, o Guerra Peixe também valoriza novos talentos e projetos que fortalecem a cultura em diferentes linguagens. Nessa edição, a TV Correio da Manhã esteve entre os indicados na categoria de comunicação. Esse é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido diariamente pela equipe da emissora, com o compromisso de informar com clareza, responsabilidade e de dar visibilidade à cultura, às histórias e aos acontecimentos que marcam Petrópolis e toda a região. Aquela velha história, a inspiração está sempre junta da transpiração. Parece um chavão, mas esse chavão é real. A inspiração sozinha não existe, vira catarse, vira um nada. Mas você precisa transpirar e ralar para conseguir realizar. Então quero dar os parabéns assim a vocês de coração. Ganhador da categoria Dança, Micael Ramos destacou em seu discurso os desafios enfrentados pelos artistas petropolitanos para manter a produção cultural. Mesmo diante das dificuldades, ele afirmou que segue levando a identidade de Petrópolis para cada movimento e cada criação, em um reencontro constante com as próprias origens. Eu sou um artista preto, nascido na cidade de Petrópolis, uma cidade de enorme riqueza cultural, mas que durante muito tempo fez muito de seus artistas entenderem que para crescer era preciso partir. E eu sou um deles. Como tantos outros artistas negros, eu precisei buscar em outras cidades as oportunidades que me permitiram estudar, criar, pesquisar e viver da minha arte. Entre os destaques da noite, o Clube de Leitura Leia Mulheres recebeu o prêmio na categoria especial. O projeto incentiva a leitura de obras escritas por mulheres e promove encontros abertos ao público, ampliando o acesso à literatura e ao debate cultural na cidade. A premiação reforçou o papel da cultura como ferramenta de memória, identidade e transformação social. E a gente está muito feliz com o reconhecimento, né? É a cidade reconhecendo o papel que a literatura em conjunto, coletivamente, joga para a mudança de vida, de comportamento. Então a gente fica muito feliz de fazer parte dessa história, parte desse processo. É um reconhecimento que serve para a gente como pessoa no nosso individual, mas na coletividade para a cidade. Presente na cerimônia, o secretário de Cultura de Petrópolis, Adenilson Honorato, definiu o prêmio Maestro Guerra Peixe como o Oscar Serrano. A importância desse prêmio, sem forma de dúvida, é a gente poder agraciar, reconhecer o artista local da nossa cidade que faz arte, que desenvolve a cultura na nossa cidade, e isso para a gente é muito importante. Então, esse prêmio, que está na 16ª edição, tem essa importância na categorias, nas várias categorias, para o artista de reconhecer. Ao encerrar a cerimônia, a mensagem foi de que investir e reconhecer a produção cultural é também preservar a história e a identidade de Petrópolis. Tem uma frase de um filósofo que eu esqueci o nome, mas que diz assim: sinta antes de ser, porque a fé vem antes da realidade. Gente, muito legal. Agora falando sobre a 37ª edição da Bauerfest, que terminou com números que reforçam a importância da festa para o turismo de Petrópolis. No último fim de semana da Bauerfest, quase 600 veículos de turismo chegaram à cidade e a ocupação da rede hoteleira passou de 82%, o que confirma o sucesso do evento. Mesmo com a chuva fina registrada no último domingo, o movimento de visitantes foi intenso em Petrópolis. Ao todo, 597 veículos de turismo foram adesivados nos pontos de recepção da Ceptrans, no Bingen e no Quitandinha. Somando os 3 fins de semana da festa, 1.515 veículos foram atendidos pela operação.
A movimentação também foi sentida nos hotéis, que registraram ocupação de 82,63% no último fim de semana de Bauerfest. Os números mostram o impacto positivo da festa para o turismo e para a economia de Petrópolis. Além da recepção aos turistas, a organização manteve ações voltadas à segurança das famílias. Na entrada do Palácio de Cristal, a Secretaria de Assistência Social distribuiu, apenas no último fim de semana, 433 pulseirinhas de identificação para crianças. Durante toda a festa, foram entregues 1.027 pulseiras. Outro destaque da edição foi a van que fez o transporte entre a festa e a Rua Teresa, como forma de impulsionar a economia do polo de moda. A iniciativa registrou média de 350 passageiros por fim de semana, além da movimentação nos dias úteis, quando o serviço também funcionou. Então isso foi um número muito positivo, né, que nos deixou muito satisfeitos por saber que nós pudemos também colaborar com a economia na Rua Teresa, visto que desde a tragédia ocorrida, onde o Alto da Serra e a Rua Teresa foi um ponto bem afetado, ainda vem se recuperando, né, economicamente, comerciantes reabrindo suas lojas. Então a Bauerfest ela pôde colaborar com isso também. Com a grande circulação de visitantes, hotéis cheios e forte movimentação no comércio, a 37ª edição da Bauerfest encerrou mais uma edição, consolidando o evento como um dos principais impulsionadores do turismo e da economia de Petrópolis. E o trabalho para atrair visitantes continua. Com o inverno, a cidade segue em alta temporada e a expectativa é manter o fluxo de turistas. Então nós temos trabalhado bastante, agora pós-Bauer, como você muito bem disse, sendo o nosso maior evento, nós estaremos focados nos próximos eventos que virão, mas também trabalhando outras alternativas para que possa manter o turista na nossa cidade. Aproveitando que estamos falando da Bauerfest, após a conclusão da desmontagem de parte das estruturas da Festa do Colono Alemão, a rua Alfredo Pachá, aquela em frente ao Palácio de Cristal no centro, está novamente liberada ao trânsito de veículos. Com isso, a rua Padre Siqueira, que fica localizada atrás do Palácio de Cristal, também voltou a operar no sentido normal. E ainda falando sobre eventos aqui em Petrópolis, a Mosela já está se preparando para mais uma edição do tradicional Arraiá São Judas Tadeu. Nesse ano, a festa vai contar com um dia a mais de programação e, pela primeira vez, terá a participação da Escola Municipalizada Frei Aniceto, da creche e da Escola São Judas Tadeu, além da paróquia, em uma grande celebração aberta ao público. Entre os dias 10 e 12 de julho, o pátio da Escola São Judas Tadeu vai receber apresentações de alunos da Escola Municipalizada Frei Aniceto, da creche e da Escola São Judas Tadeu, quadrilhas locais, grupos profissionais, barracas com comidas típicas, brincadeiras e shows de forró pé de serra. Além de preservar as tradições juninas, o Arraiá também fortalece os laços da comunidade, ao reunir escolas, igreja, famílias e moradores em uma programação pensada para todas as idades. A edição de 2026 marca a integração inédita entre as instituições de ensino e a paróquia São Judas Tadeu na organização da festa. Ao longo dos 3 dias, o público também poderá acompanhar a eleição do Rei e da Rainha do Arraiá, apresentações das quadrilhas Movimento na Roça, Serraiá e DRM, além de outras atrações que prometem manter o clima de festa do início ao fim. Herança da cultura portuguesa, misturada às tradições indígenas e afro-brasileiras, as festas juninas atravessam gerações e seguem celebrando a cultura popular e a devoção a São João e Santo Antônio, contribuindo para momentos de celebração muito especiais em todo o país. As nossas crianças estão ensaiando com muita alegria as quadrilhas para participação na festa. Vem aí muita novidade. Teremos comida, teremos brincadeiras, teremos show e muita animação. Então a gente está te esperando. Venha para o Arraiá São Judas Tadeu 2026. E você vai ver no próximo bloco. Prefeitura e a PPO iniciam planejamento da edição 2026 do Outubro Rosa. Carreta da Saúde da Mulher amplia atendimento com mamografias aos sábados em Petrópolis. Vacina gratuita para cães e gatos chega a Petrópolis.
Hemorrio lança campanha para reforçar estoques de sangue durante a Copa. Justiça Eleitoral começa a convocar mesários para as eleições de outubro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. E a Prefeitura de Petrópolis e a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, APPO, deram início ao planejamento da edição 2026 da campanha Outubro Rosa. O primeiro encontro reuniu representantes de secretarias municipais e instituições parceiras para definir as ações que serão desenvolvidas ao longo do mês de conscientização sobre o câncer de mama. Durante a reunião foram discutidas propostas de ações educativas, eventos de conscientização, atividades de promoção da saúde e iniciativas integradas entre os órgãos municipais e as instituições parceiras. O objetivo é fortalecer a rede de apoio às mulheres e ampliar o alcance da campanha em todo o município. A secretária de Direitos e Políticas para as Mulheres, Rosângela Stumpf, será a madrinha desta edição do Outubro Rosa. Vitoriosa na luta contra o câncer de mama, ela tem compartilhado a própria experiência para incentivar a prevenção, o diagnóstico precoce e o cuidado com a saúde das mulheres. Segundo a Prefeitura, a campanha busca levar informação, acolhimento e esperança, reforçando que o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura da doença. A iniciativa também pretende incentivar que mais mulheres realizem os exames preventivos e procurem acompanhamento médico regularmente. A vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Matos, destacou que o Outubro Rosa representa acolhimento, informação e a oportunidade de salvar vidas por meio da prevenção. Ela também ressaltou que a associação acompanha pacientes e familiares durante todo o tratamento e que a parceria com a Prefeitura vai permitir ampliar ainda mais o alcance da campanha.
Além disso, também participaram da reunião representantes das Secretarias de Saúde e de Direitos e Políticas para as Mulheres, da CONDEP, do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, SERRAC, da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, além da equipe da PPO. E as mulheres de Petrópolis que já possuem mamografias agendadas pela Rede Municipal de Saúde vão passar a contar com uma nova opção de atendimento na Carreta da Saúde da Mulher, instalada na unidade de pronto atendimento, a UPA, do centro. A unidade vai permanecer em Petrópolis até o dia 18 de julho e vai ter datas de funcionamento estendidas, com exame também nos sábados, dias 11 e 18, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A medida busca facilitar o acesso de pacientes que trabalham durante a semana e agilizar o cronograma dos atendimentos. Porém, é importante destacar que o atendimento aos sábados será exclusivo para mamografias previamente agendadas pela regulação da Secretaria de Saúde da cidade, e não vai acontecer atendimento por chegada ou encaixe na grade de horários. Já durante a semana, a carreta funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, realizando cerca de 80 atendimentos diários entre consultas, exames preventivos para o câncer de mama e do colo de útero, mamografias, ultrassonografias de mama, pélvica e transvaginal e, quando houver indicação médica, biópsias. Olha só, gente, depois da campanha de vacinação antirrábica realizada no município, Petrópolis recebe mais uma ação voltada à saúde animal. O programa Vacina Mais RJ vai levar gratuitamente as vacinas de V10, que é destinada aos cães, e V3 para os gatos, no próximo sábado, dia 11, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, na Rua Rio de Janeiro, número 650, no bairro Quitandinha. Para participar, os tutores devem realizar o cadastro previamente no site Vacina Mais RJ e selecionar o horário de atendimento. Cada CPF poderá realizar até 2 inscrições. A vacina V10 protege os cães contra 10 doenças infecciosas, entre elas sinomose, parvovirose, hepatite infecciosa, leptospirose e parainfluenza. Já a V3 imuniza os gatos contra rinotraqueite, calicirvirose e panleucopenia felina, doenças de alta incidência e potencial gravidade. Vale destacar que o Vacina Mais RJ é uma iniciativa do Instituto Green World, com destinação do deputado federal Marcelo Queiroz, com o objetivo de ampliar o acesso à vacinação preventiva e contribuir para a saúde e o bem-estar dos animais de estimação em todo o estado. Agora, mudando de assunto, o Hemorrio iniciou nesta quarta-feira, dia 8, a campanha Deu Sangue na Corrida pelo Pódio, com o objetivo de incentivar a doação de sangue e reforçar os estoques dos hospitais do estado do Rio de Janeiro durante o período da Copa do Mundo. A mobilização segue até o dia 17 de julho e acontece simultaneamente nos 4 hemocentros coordenados pela Secretaria de Estado de Saúde, que são no centro do Rio, em Santo Antônio de Pádua, Teresópolis e também em Duque de Caxias. A campanha do Hemorrio aproveita o clima da Copa do Mundo para lembrar que a solidariedade também precisa entrar em campo. A ação faz parte da mobilização nacional Hemocentros Unidos, que neste ano traz o tema, o jogo mais importante do ano, destacando que a partida mais importante acontece fora dos estádios, a de salvar vidas por meio da doação de sangue. Segundo o Hemorrio, a redução nos estoques é comum durante grandes competições esportivas. Historicamente, as doações diminuem durante os períodos de Copa do Mundo, e neste ano, a queda chegou a 43%. Mas vale lembrar que mesmo durante os jogos, pacientes continuam precisando de transfusões diariamente, o que torna a participação dos voluntários ainda mais importante. Em Teresópolis, hemocentro que atende a região serrana, a expectativa é ampliar o número de doadores durante a campanha e garantir o abastecimento dos estoques para atender pacientes que dependem de transfusões em todo o estado. Agora, mudando de assunto e falando sobre política, a Justiça Eleitoral começou a convocar os mesários e também as pessoas que vão atuar no apoio logístico das eleições de outubro. A convocação é feita por meio de cartas que informam a função a ser exercida, a sessão eleitoral em que o trabalho será realizado e também as orientações sobre o treinamento. Confira. Quem for convocado pode pedir dispensa da função por meio de requerimento encaminhado ao juiz eleitoral no prazo de 5 dias após a publicação do edital de nomeação.
Para isso, é necessário comprovar a impossibilidade de atuar durante as eleições. No dia da votação, os mesários são responsáveis pela identificação dos eleitores e pela realização da zerésima, procedimento que confirma que a urna eletrônica não possui votos registrados antes do início da votação, além de outras funções durante o processo eleitoral. Em geral, a Justiça Eleitoral mantém a convocação de pessoas que já atuaram como mesários em eleições anteriores. O chamado pode ser feito por convocação direta com base na lista de eleitores ou por meio do cadastro de voluntários. O trabalho dos mesários não é remunerado, mas a legislação garante benefícios, como 2 dias de folga para cada dia trabalhado ou de treinamento, auxílio alimentação de R$ 65,00 e o aproveitamento das horas como atividade extracurricular em universidades. O número de mesários que vão atuar nas eleições deste ano ainda não foi divulgado. Na eleição presencial de 2022, por exemplo, cerca de 1,5 milhão de pessoas trabalharam como mesários em todo o país. Vale lembrar que o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro, quando os eleitores vão escolher deputados federais, estaduais e distritais, senadores, governadores e o presidente da República. Além disso, caso seja necessário, o segundo turno será realizado no dia 25 de outubro para as disputas de governador e presidente, quando nenhum dos candidatos obtiver mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. E nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E como hoje é quinta-feira, vamos agora ao Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte com o Peterson e Gabriel Toledo.
Olá, e começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes, aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar no vôlei, no tênis e, é claro, no futebol. Começamos a nossa edição de hoje nas quadras. Isso porque o Brasil iniciou com vitória a terceira e decisiva semana da Liga das Nações Feminina de Vôlei. Com apenas uma derrota para a Alemanha na primeira fase, a seleção voltou à quadra, superando o Japão por 3-1. Sem Gabi e Tainara, o Brasil cometeu erros importantes no jogo, mas ainda assim conseguiu levar a melhor, principalmente com o protagonismo de Júlia Bergman e Ana Cristina. Mas vale destacar que os erros e o protagonismo das atletas apareceu em uma partida muito complicada, justamente contra as donas da casa em Osaka, no Japão. Toledo, a gente tem que destacar aqui, não foi um jogo tão bom assim da seleção brasileira, mas nessas competições o que importa de verdade é a vitória. É muito importante que o time consiga também, em momentos mais difíceis, mais complicados, superar essas adversidades e ainda assim sair com um resultado positivo, mesmo com uma atuação não do nível da seleção brasileira. Exatamente, ainda levando em consideração esses desfalques, né? Principalmente a Gabi, que é a camisa 10 da seleção, é uma das principais jogadoras tanto do Brasil e do mundo também, e faz muita falta nessa seleção quando ela não tá. Sem dúvida nenhuma, das principais atletas do mundo do vôlei mundial, ela é impressionante jogando. Para assistir uma partida de vôlei da seleção feminina é muito bom, e a Gabi é um desses chamarizes, porque ela realmente é muito acima da média e vai muito bem. Aí acabou que sem elas a gente teve essas dificuldades, mas daqui a pouco elas retornam e aí o Brasil vai ter uma seleção, exatamente, vai ter uma seleção ainda mais forte. E vale destacar que o Brasil volta às quadras na sexta-feira, justamente no jogo contra a Polônia. Aí já começando a segunda fase, que é um pouco mais complicada, né? Claro, a segunda fase sempre é mais difícil que a primeira, mas a gente destaca que, é claro, o Brasil é um dos grandes favoritos para ganhar essa competição, ganhar essa Liga das Nações. O Brasil e Itália ali disputando são, claro, as duas seleções mais fortes do vôlei. E agora na grama, Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski estão na semifinal da chave de duplas feminina de Wimbledon. Nesta quarta-feira, a brasileira e a canadense bateram a dupla formada pela tcheca Anna Siskova e pela polonesa Katarzyna Pitter, por 2-0. E até o momento, as adversárias da dupla ainda não foram definidas. Diante desse resultado, Stefani alcançou um feito inédito na carreira, ao chegar à primeira semifinal de duplas femininas do Grand Slam inglês. Com a campanha vitoriosa em Wimbledon, até o momento, a brasileira garante o top 5 no ranking mundial do WTA de duplas. E vale destacar que, em caso de título, a posição dela vai subir ainda mais. A gente precisa destacar muito essa vitória da dupla da Luísa Stefani, porque muitas das vezes os holofotes do tênis ficam apenas no tênis individual. Quando a gente fala da Bia Haddad, a gente vai falando, vamos botar no masculino, do João Fonseca, mas a gente tem um mundo também do tênis de duplas e, como a gente pode ver só pela posição no ranking, a Luísa Stefani é uma grandiosa jogadora e agora número 5 do mundo. Exatamente, nesse mundo das duplas, né, que é um mundo à parte, né? Ela tem se destacado bastante já há muito tempo. Exatamente, e às vezes um tenista que é muito bom, mas infelizmente não consegue ter aqueles resultados tão expressivos no mundo do individual, consegue ter esse resultado no mundo das duplas. E também vale a gente destacar que tem muitas vezes aquele atleta que é muito bom no individual que não vai se dar bem na dupla. Então, assim, são parece até outro esporte. Exatamente, são duas categorias, vamos dizer assim, e as duas precisam ser muito valorizadas. E é claro, a gente vê a Luísa Stefani chegando no número 5 do mundo e podendo ficar numa posição ainda maior nesse ranking, a gente tem que valorizar também, porque nosso Brasil, né, Toledo? Exatamente. Todo brasileiro, em todos os esportes, a gente sempre tem que destacar e, principalmente, apoiar. E agora no futebol, nós começamos aqui em Petrópolis, porque, infelizmente, o Leão da Serra está oficialmente rebaixado para a Série B1 do Campeonato Carioca. O Serrano não conseguiu anular o WO do jogo contra o São Gonçalo na Justiça e, por isso, termina o campeonato na zona de rebaixamento. Na competição, o Serrano ganhou apenas 2 jogos, empatou 5 e perdeu 4 no campeonato, com destaque para os últimos 7 jogos da reta final do Cariocão, que não tiveram nenhuma vitória. Hugo, com certeza é uma decisão que muito difícil, o Serrano ainda tem recurso, né? E é muito difícil essa situação ser vertida, afinal, foi uma derrota na Justiça por 5-0. Exatamente, foi uma unanimidade ali, então assim, realmente o Serrano já começou a fazer o planejamento da Série B1 e muito triste, né, Toledo? O Serrano foi rebaixado com o mesmo número de pontos do Araruama
que é o time que ficou logo acima dele ali na tabela. E o principal, Toledo, o Serrano tinha time para não sofrer isso, tinha time para ficar estável ali na Série A2, porque os primeiros jogos, principalmente, foram muito positivos e depois começou aquela sequência de vacilos. Abria 2-0, tomava empate, abria 2-0, tomava virada, conseguia virar o jogo e tomava um empate no finalzinho do jogo. Então, assim, é um rebaixamento que eu acho que tem que ficar na cabeça dos jogadores, da comissão técnica, inclusive o técnico já foi demitido. E, assim, muito triste aqui para Petrópolis, principalmente da maneira que foi. Exatamente, porque dá aquele sentimento de que poderia ter, o time do Serrano poderia ter alcançado resultados ainda melhores. Perdeu pontos muito bobos, cada empate sofrendo empates, viradas assim no final do jogo, coisa que não pode acontecer num campeonato de tiro curto. Assim. E exatamente, a gente destaca que se em um desses jogos, literalmente não tivesse tido vacilo, o Serrano não teria sido rebaixado, porque justamente foi esse um ponto de diferença. Exato, foi uma reta final muito conturbada. Exatamente, muito ruim. E a gente fica na torcida, né, Toledo, para que nessa segunda metade da temporada o Serrano consiga se reerguer na Série B1 e consiga voltar à Série A2, porque a gente sabe que potencial esse time tem. E é claro, apesar da nossa eliminação precoce, vamos falar sobre Copa do Mundo, porque as quartas de final começam nesta quinta-feira e vamos dar os nossos palpites desses 4 confrontos. Toledo, a gente já começa falando justamente de quartas de final, falando de um jogo que para mim vai ser o melhor jogo dessas quartas de final, ou tem tudo para ser o melhor jogo, que é França e Marrocos, um jogaço, 2 potências do futebol, 2 potências dessa Copa do Mundo e uma clara favorita, a França, e o Marrocos que, assim, todo mundo sabe que não dá para desrespeitar e não dá para desacreditar. Exatamente, o time do Marrocos é muito competente, a gente viu isso no jogo contra o Brasil e vai ser uma reedição da semifinal da Copa do Mundo de 2022, que a França saiu vitoriosa por 2-0. Exatamente, e nesse confronto a gente, é claro, tem os grandes destaques no ataque da seleção francesa, porém o coletivo do time de Marrocos é tão bom ou chega a ser um nível até um pouco maior do que o time da França. Então vai ser aquele jogo muito físico, aquele jogo muito bom de se assistir, porque é claro, Toledo, apesar da gente ter saído, Copa do Mundo ainda é muito bom. E qual que é seu palpite para esse jogo? Olha, Toledo, eu acho que vai ser 1-1 no tempo normal e ali na prorrogação e pênalti eu não vou me arriscar. Eu acho que esse jogo é bem mais difícil para a França comparado a 2022, mas eu acho que mesmo assim, é claro, a França é o time a ser batido, eu acho que vai ser um 2-0 também, igual em 2022. Perfeito, Toledo. E a gente destaca, até passando pelo outro lado da chave, mas também falando de um outro confronto que é muito forte, um dos melhores jogos também, na minha visão, o segundo melhor, que é entre Inglaterra e, infelizmente, Noruega lá, que eliminou a gente, mas que tem tudo para ser um jogão, porque como a gente viu, a Noruega tem muito potencial, o time é muito forte e o principal, as superestrelas deles são muito boas. São muito decisivas nesse jogo. Minha torcida vai para a Noruega, mas eu acho que por todo um contexto até de camisa até, a Inglaterra não tem tanta camisa, mas tem um pouquinho mais que a Noruega ainda. Eu acho que a Inglaterra é favorita pelo coletivo. Tem uma defesa muito melhor do que a Noruega e também é um time muito mais completo, principalmente com jogadores reservas que podem entrar e mudar o jogo. Exatamente, eu diria também que a Inglaterra é favorita, mas eu diria que se a Noruega eliminar a Inglaterra não vai ser nenhuma surpresa nesse sentido, porque a Inglaterra mostrou muito mais fragilidades nessa Copa do Mundo do que a própria Noruega. Então é um ponto que a gente tem que ficar de olho. É o jogo que a Noruega perdeu e entrou com o time reserva. Exatamente. Justamente para a França. E a gente tem que destacar que o Haaland fez gol em todos os jogos que ele disputou nessa Copa do Mundo. Então tem que ficar de olho muito aberto com essa Noruega. É um time muito interessante e a gente vê que, apesar de não ter um título, ainda assim é uma seleção muito concisa, como eu já disse, com grandes jogadores muito decisivos. E nesse lado da chave, a gente também tem o jogo entre Argentina e Suíça. Esse, pra mim, Toledo, é o jogo mais sem graça. Acho que vai ser 5-0 Suíça. Mentira, brincadeira. Mas, infelizmente, a Argentina passou. Eu vou torcer pra Suíça, claro, mas a Argentina é a ampla favorita e a gente torce para ser um jogo bem justo. Exatamente, a gente torce para ser um jogo justo, porque isso a gente não tá vendo em jogos da Argentina, assim. As decisões... Tá ficando feio, vamos ser muito sinceros, tá ficando muito feio os jogos da Argentina. Não, e em 2019 o Messi reclamava que a Copa América aqui no Brasil estava sendo roubada pro Brasil ganhar. E a gente tá vendo isso um pouquinho
Não vamos dizer roubado, mas a gente pode dizer que assim, tem muitas decisões duvidosas acontecendo nessa Copa do Mundo envolvendo a seleção argentina. O Messi não tomou amarelo ainda nessa Copa, fazendo faltas horrorosas. O Romero, zagueiro da Argentina, só no último jogo contra o Egito, já podia ter tomado 3 amarelos. Jogo contra Cabo Verde, mesma coisa. Eu vi uma estatística que a Argentina, para tomar o primeiro cartão amarelo, tem que fazer 22 faltas. Então, assim, a gente vê que tem muita coisa esquisita acontecendo nessa Copa do Mundo envolvendo a seleção argentina, não só nessa, na última já aconteceu, mas o time da Argentina também tem muito mérito, a gente não pode deixar de destacar. E é claro, eles têm o Messi, Toledo, a gente não pode... O Messi não era para ter jogado a fase de grupo? Não era. Eu acho que desse jogo vai ser 2-0 a Argentina. Eu acho que vai ser um 3-0 para a Argentina, porque eu acho que a seleção da Suíça tem muitas fragilidades. Então acho que realmente... É uma surpresa já ter chegado aí, né? Exatamente. Foi surpreendente eles terem eliminado a Colômbia, inclusive, na minha visão. Então eu acho que a Argentina é ampla favorita e vai ser aquele 3-0, inclusive achando que vai ser o jogo mais tranquilo dessa fase de mata-mata para a Argentina. Perfeito. E o jogo da Noruega e Inglaterra a gente não palpitou. Eu acho que vai ser 1-0 em Inglaterra, bem sofrido. Eu também acho que vai ser 1-0 em Inglaterra. E por fim, a gente tem o jogo da Espanha, que aí a situação é um pouco mais tranquila também, diria que a Espanha é a grande favorita. Exatamente. Eu acho que a Espanha tem um poder defensivo absurdo, né? A Espanha não tomou nenhum gol nessa Copa ainda. E por um outro lado, a Bélgica começou muito mal, a gente criticou a Bélgica aqui, a beça. E a Bélgica se recuperou nessa Copa do Mundo e chegou onde ninguém esperava até. Exatamente. E a gloriosa geração belga está brilhando no banco, né, Toledo? A gente tem que destacar isso, inclusive, que dos grandes jogadores, dos grandes nomes da seleção belga, a gente pode destacar que só o Courtois está jogando de fato. Porque o De Bruyne e o Lukaku viraram reservas, principalmente nesse jogo contra os Estados Unidos. E o Lukaku entrou e mesmo assim ainda fez um gol. Exatamente. Então, assim... foi uma mudança bem drástica nessa seleção e parece que está dando resultado. Vamos ver como é que vai ser nesse próximo jogo contra a Espanha, se eles vão entrar com esses medalhões jogando ou no banco, porque a gente sabe que o potencial esses medalhões sempre vão ter, porque eles são grandes jogadores. Porém, o técnico da Bélgica também não pode deixar de levar em conta o que está acontecendo em campo. E meu palpite para esse jogo, acho que a Espanha 1-0 também. Eu acho que nesse aqui, vai ser um 2-0 ali para a Espanha, talvez 2-1, porque a Bélgica também tem um ataque bem interessante. E Toledo, com essas informações, nós encerramos o nosso Correio Esportivo de hoje. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelos principais destaques do mundo do esporte. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. O governo do estado prorroga benefícios fiscais até o fim de 2026. Rio de Janeiro cria comitê para enfrentar os efeitos do El Niño. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o governo do estado do Rio de Janeiro criou um comitê estadual para coordenar as ações de enfrentamento aos efeitos do El Niño. O grupo será responsável pelo monitoramento, prevenção e reparação e resposta aos impactos do fenômeno climático em todo o estado. O comitê será coordenado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil e utilizará a estrutura administrativa já existente, reunindo diferentes órgãos para fortalecer a atuação integrada diante de eventos climáticos extremos. O decreto que cria o grupo foi assinado na última sexta-feira. O novo comitê passa a integrar o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil e terá atuação estratégica para reduzir os impactos do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e associado ao aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos. Entre as situações que serão monitoradas estão estiagens prolongadas, ondas de calor, baixa umidade do ar, incêndios florestais e os reflexos sobre a saúde pública, os recursos hídricos, o sistema energético, a agropecuária e as populações em situação de maior vulnerabilidade. O comitê será formado por representantes de 18 órgãos e entidades estaduais, entre eles a Secretaria de Defesa Civil, Saúde, Agricultura, Ambiente, Educação e Segurança Pública, além do Corpo de Bombeiros, INEA, DRM e a Argenesa. A principal missão será integrar as ações entre o Estado, os municípios, órgãos federais e concessionárias de serviços públicos. O decreto também cria a Sala de Situação do El Niño, vinculada à Secretaria de Defesa Civil, que será responsável pelo acompanhamento contínuo dos indicadores climáticos, meteorológicos, hidrológicos, ambientais e operacionais, produzindo boletins técnicos e informações estratégicas para apoiar a tomada de decisões. Para ampliar a capacidade de resposta, o comitê contará ainda com 4 câmaras técnicas permanentes voltadas às áreas de saúde e proteção social, agricultura e segurança alimentar, incêndios florestais e proteção ambiental e infraestrutura, energia e recursos hídricos. Os grupos serão responsáveis pela elaboração de estudos, protocolos e planos de ação para fortalecer a preparação do Estado diante dos desafios climáticos. E vamos agora saber qual é a previsão do tempo para o sextou aqui nas cidades da nossa região de cobertura com Gabriel Toledo. Olha, gente, eu já adianto aqui que o tempo nesta sexta-feira vai ficar bem estável em todas as cidades aqui da nossa região de cobertura. E, inclusive, a previsão para esta sexta segue bem parecida em todas elas. E também não temos previsão de chuva. Mas agora vamos para a previsão de cidade por cidade. Em Nova Friburgo, o dia vai ser de tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer e também à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis,
Teresópolis, o sextou vai ser com sol sem nuvens no céu, mas com nevoeiro ao amanhecer. À noite, o céu vai estar bem limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 11 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai seguir também essa tendência. A sexta-feira será de tempo ensolarado e com noite de céu limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 23 graus. Agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá a gente não tem muita mudança não. Em Paraíba do Sul, a previsão para o sextou indica um dia de sol com poucas nuvens, mas com nevoeiro ao amanhecer, e à noite também de céu limpo. Os termômetros vão variar entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. E para finalizar, em Três Rios, a sexta-feira vai começar com nevoeiro ao amanhecer e depois o tempo segue ensolarado. E à noite as nuvens se espalham e o céu fica bem limpo. Nesse caso, as temperaturas variam entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. E essa foi a nossa previsão do tempo para sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também, é claro, para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.